Aos 53 anos, ele perdeu o emprego, e ouviu da parceira: "Você é um fracassado." O casamento acabou, os filhos se afastaram, e parecia o fim. Mas entre máquinas enferrujadas e mãos cheias de graxa, nasceu um recomeço. Hoje, aos 68, ele sustenta famílias, inspira pessoas e descobriu que a maior riqueza é a paz de espírito. De que cidade você me assiste? Comenta aqui embaixo. E se você curte histórias reais de superação, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem precisa dessa mensagem. Meu nome é Roberto Silva, tenho 68 anos, e esta é a história de como perdi tudo para ganhar muito mais do que jamais imaginei. Não falo apenas de dinheiro, embora ele tenha vindo. Falo de dignidade, paz de espírito e a certeza de que o valor de um homem não se mede pelo saldo bancário. Tudo começou há 15 anos, quando eu tinha 53. Trabalhava como gerente em uma fábrica de autopeças há 28 anos. Não era um emprego glamouroso, mas pagava as contas. Minha esposa, Mariana, e eu vivíamos em uma casa modesta no subúrbio. Tínhamos 2 filhos já adultos, formados e encaminhados na vida. Mariana sempre foi uma mulher elegante, dessas que se preocupam com as aparências. Nos primeiros anos de casamento, isso não me incomodava. Ela gostava de vestidos bonitos, de manter a casa impecável, de frequentar a igreja aos domingos usando seus melhores sapatos. Eu trabalhava duro para dar a ela o que pudesse, dentro das nossas possibilidades. Mas com o tempo, percebi que aquilo que era apenas vaidade se transformou em algo mais profundo e corrosivo: a necessidade de impressionar. Mariana começou a se comparar com as amigas, com as vizinhas, com mulheres que via na televisão. Queria ter o carro que a cunhada tinha, a casa que a amiga da igreja tinha, as viagens que via nas redes sociais. Roberto, quando vamos trocar esse carro velho? Ela dizia, com um tom de desprezo que antes não existia. Mariana, o carro funciona bem. Não temos dinheiro sobrando para trocar agora, eu respondia, tentando ser razoável. Claro que não temos. Você nunca quis crescer na vida. Poderia ter aberto seu próprio negócio, mas preferiu ficar nesse emprego medíocre. Essas conversas se tornaram frequentes. Cada vez mais, eu me sentia diminuído dentro da minha própria casa. O homem que trabalhava honestamente, que nunca deixou faltar nada para a família, que criou 2 filhos maravilhosos, de repente era um fracassado aos olhos da mulher que havia prometido estar comigo na alegria e na tristeza. Então veio o golpe final. A fábrica onde eu trabalhava foi vendida para um grupo estrangeiro. Eles trouxeram seus próprios gerentes, e funcionários antigos como eu foram convidados a aceitar um pacote de demissão. Aos 53 anos, eu estava desempregado pela primeira vez desde os 18. O dinheiro da rescisão era razoável, mas não o suficiente para viver indefinidamente. Comecei a procurar emprego, mas descobri algo cruel: o mercado não quer homens de 50 e poucos anos. Querem jovens que ganham menos e não questionam. Enviei currículos, fiz entrevistas, mas sempre recebia a mesma resposta educada: vamos manter seu currículo em nosso banco de dados. Mariana não teve paciência. 3 meses depois da demissão, as discussões eram diárias. Você não se esforça. Ela gritava. Aceita qualquer emprego, pelo amor de Deus. Eu aceito, Mariana. Mas ninguém está contratando. Porque você é acomodado. Sempre foi. 6 meses se passaram. O dinheiro da rescisão estava acabando. Comecei a fazer bicos, consertos, pequenos trabalhos de manutenção, ajudante em construções. Voltava para casa sujo, cansado, com dores nas costas que antes não tinha. Mas nunca deixei de trazer dinheiro para casa. Não foi suficiente para Mariana. Uma noite, ela chegou da casa de uma amiga com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era uma mistura de frieza e decisão. Roberto, preciso falar com você. Sentei-me no sofá velho que ela tanto odiava, preparando-me para mais uma discussão. Eu quero o divórcio, ela disse, sem rodeios. O mundo pareceu parar. 32 anos de casamento, e tudo se resumia a isso. Uma frase. 6 palavras. Mariana. Comecei, mas ela me interrompeu. Não adianta, Roberto. Eu não casei para viver assim. Você teve sua chance de ser alguém na vida e não aproveitou. Agora está aí, fazendo bicos como um qualquer. Eu mereço mais que isso. Eu estou tentando, respondi, sentindo a garganta apertar.
É só uma fase difícil. Uma fase. Roberto, você sempre foi medíocre. Eu só não queria admitir. Aquelas palavras foram como facadas. Medíocre. Era assim que ela me via. Não como o homem que trabalhou 30 anos no mesmo emprego, que nunca bebeu, nunca foi infiel, nunca levantou a mão para ela. Mas como alguém que não era suficiente porque não tinha um carro novo na garagem. O processo de divórcio foi rápido. Mariana queria se livrar de mim como quem descarta uma roupa velha. A casa, que estava em nome dos dois, foi vendida. Ela ficou com metade do dinheiro, e eu com a outra. Não foi muito. Depois de pagar as dívidas que tínhamos acumulado nos meses de desemprego, sobrou apenas o suficiente para eu alugar um pequeno apartamento em um bairro mais simples. Meus filhos ficaram do lado da mãe. Não completamente, mas o suficiente para me fazer sentir ainda mais sozinho. Bruno, meu filho mais velho, disse que entendia os dois lados. Carla, minha filha, foi mais dura. Pai, a mamãe sofreu muito com você, ela disse ao telefone, alguns dias depois que assinei os papéis do divórcio. Como assim, Carla? Eu sempre trabalhei, sempre cuidei de vocês. Mas você nunca teve ambição, pai. Mamãe queria mais da vida. Você não pode culpá-la por isso. Desliguei o telefone sentindo que havia perdido mais do que uma esposa. Havia perdido o respeito dos meus próprios filhos. Os primeiros meses sozinho foram os piores da minha vida. Acordava de madrugada, em um apartamento silencioso que cheirava mofo, e me perguntava onde tudo tinha dado errado. Será que Mariana tinha razão? Será que eu realmente era um fracassado? Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar essa narrativa. Eu conhecia homens que abandonavam as famílias, que gastavam o salário em bebida, que batiam nas esposas. Eu nunca fui esse tipo de homem. Trabalhei honestamente a vida inteira. Se isso me tornava medíocre, então o mundo estava de cabeça para baixo. Foi esse pensamento que me manteve vivo naqueles dias escuros. Decidi que, se eu ia cair, cairia lutando. Continuei fazendo bicos, mas comecei a pensar em algo mais permanente. Tinha habilidade com as mãos, sempre tive. Na fábrica, além de gerenciar, eu entendia as máquinas, sabia como consertá-las, como melhorá-las. Talvez pudesse usar isso. Comecei pequeno. Muito pequeno. Ofereci serviços de manutenção e reparo no bairro onde morava. Imprimei panfletos em uma gráfica barata e colei nos postes, nos mercadinhos, nas padarias. Roberto Silva, consertos em geral. Preço justo. Trabalho garantido. O telefone tocou algumas vezes. Consertei um ventilador para uma senhora idosa. Arrumei o portão de uma casa. Troquei uma torneira que pingava há meses. Os trabalhos eram humildes, mas eu os fazia com capricho. E algo interessante começou a acontecer. As pessoas começaram a me recomendar. Meu vizinho precisa de alguém para consertar a geladeira. Pode passar lá? Disse a senhora do ventilador. Assim, devagar, fui construindo uma pequena base de clientes. Não era muito, mas era honesto. Voltava para casa cansado, mas com a satisfação de ter feito um bom trabalho. Um dia, cerca de 8 meses depois do divórcio, recebi um chamado diferente. Um senhor chamado Joaquim precisava de alguém para consertar algumas máquinas antigas em um pequeno armazém que ele tinha. Quando cheguei lá, vi que o lugar estava cheio de equipamentos velhos, enferrujados, muitos quebrados. É tudo sucata, disse Joaquim, um homem na faixa dos 70 anos, magro e com olhos cansados. Meu irmão morreu e deixou isso tudo para mim. Eu não sei o que fazer com essas coisas. Será que você consegue ver se alguma presta? Passei a tarde examinando as máquinas. Muitas eram de modelos antigos, mas reconheci várias. Havia tornos, fresadoras, prensas hidráulicas. Equipamentos que, se restaurados, poderiam valer algo. Seu Joaquim, disse, no final da tarde, essas máquinas podem ser consertadas. Muitas delas ainda têm valor. É mesmo? Ele pareceu surpreso. Olha, Roberto, vou ser honesto com o senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar um conserto caro. Estava pensando em vender tudo como ferro velho mesmo. Uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Aquela que a gente tem e imediatamente descarta por parecer absurda demais. Mas algo me fez falar. E se fizermos uma sociedade?
Joaquim me olhou, confuso. Como assim? Eu conserto as máquinas, no meu tempo, sem o senhor gastar nada agora. Quando vendermos, dividimos o lucro. Meio a meio. Joaquim coçou a cabeça, pensativo. Era uma proposta arriscada para ambos. Eu estaria trabalhando sem garantia de pagamento, e ele estaria confiando em um desconhecido. Mas talvez a idade ensine que vale a pena arriscar quando não se tem muito a perder. Sabe de uma coisa, Roberto? Eu gosto do senhor. Tem honestidade no seu olho. Vamos tentar. Apertamos as mãos ali mesmo, entre máquinas empoeiradas e cheiro de óleo velho. Não tínhamos contrato, não tínhamos advogado. Apenas a palavra de dois homens que ainda acreditavam que isso significava algo. Nos meses seguintes, passei cada hora livre naquele armazém. Acordava cedo, fazia meus bicos durante o dia para pagar as contas, e à noite e nos fins de semana trabalhava nas máquinas. Limpava, trocava peças, ajustava mecanismos. Comprava parafusos e componentes baratos com o pouco dinheiro que sobrava. Era um trabalho árduo e solitário. Muitas noites, voltava para o apartamento com as mãos machucadas e o corpo dolorido. Pensava em Mariana, em como ela riria se me visse ali, sujo de graxa, apostando em sucata. Isso é coisa de gente desesperada, Roberto. Eu quase podia ouvir sua voz. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Não trabalhava mais para provar nada a ela. Trabalhava porque havia encontrado um propósito. Havia encontrado dignidade naquele trabalho manual, naquela tentativa de transformar o velho em algo útil novamente. Era uma metáfora da minha própria vida, percebo agora. Depois de 5 meses, a primeira máquina estava pronta. Era um torno mecânico, antigo mas funcional. Joaquim conhecia algumas pessoas na área industrial e conseguiu um comprador. Vendemos por R$ 8.000. Não era uma fortuna, mas quando Joaquim me deu minha metade, R$ 4.000 em dinheiro, senti que havia conquistado mais do que o dinheiro representava. Havia conquistado esperança. Viu, Roberto? Joaquim sorriu, mostrando dentes amarelados. Não é que deu certo. Continuamos. Consertamos outras máquinas. Algumas vendemos individualmente, outras em lote para pequenas fábricas. O boca a boca começou a funcionar. Pequenos empresários começaram a nos procurar. Ouvi falar que vocês restauram equipamentos. Tenho umas máquinas paradas, será que conseguem dar uma olhada? 1 ano depois do divórcio, eu não estava rico, mas estava estável. Tinha uma pequena poupança, conseguia pagar minhas contas com folga, e o trabalho no armazém estava crescendo. Joaquim e eu formalizamos a sociedade. Ele entrou com o espaço e os contatos, eu com o trabalho e o conhecimento técnico. Foi então que tivemos o primeiro grande golpe de sorte. Um empresário nos procurou com uma proposta inusitada. Ele tinha comprado uma fábrica falida com a intenção de revender o terreno. Dentro da fábrica havia dezenas de máquinas industriais, a maioria em péssimo estado. Olha, ele disse, direto ao ponto, vou demolir esse lugar. Se vocês quiserem levar as máquinas, podem levar. Não vou cobrar nada. Só quero que tirem tudo em 1 mês. Joaquim e eu visitamos a fábrica. Era um cenário desolador. Paredes descascadas, teto com goteiras, chão sujo. E máquinas. Muitas máquinas. Algumas eram modelos antigos, mas outras eram equipamentos modernos que simplesmente haviam sido abandonados quando a fábrica quebrou. Isso é uma mina de ouro, sussurrei para Joaquim. Ou uma montanha de trabalho, ele respondeu, sempre mais cauteloso. Aceitamos a proposta. Alugamos um caminhão e passamos 3 semanas transportando as máquinas para o armazém. Tivemos que alugar um espaço maior. O trabalho era brutal. Eu estava com 54 anos, não era mais um jovem, e sentia cada músculo do corpo reclamar. Mas a empolgação me mantinha em movimento. Levou 6 meses para restaurar as máquinas principais. Algumas estavam em condições piores do que pareciam. Outras surpreenderam positivamente. Uma prensa hidráulica, que achei que estava perdida, só precisou de uma limpeza profunda e algumas peças. Vendemos por R$ 40.000. O dinheiro começou a entrar de forma mais consistente. Contratei 2 ajudantes, rapazes jovens que precisavam de trabalho e que eu treinei pessoalmente. O armazém virou oficina. A oficina virou um pequeno negócio de compra,
restauração e venda de equipamentos industriais. 2 anos após o divórcio, eu estava ganhando mais do que nunca ganhei na fábrica. Nada extravagante, mas era um dinheiro honesto e crescente. Aluguei um apartamento melhor, comprei um carro usado mas confiável, e ainda conseguia poupar. Mas o mais importante, eu estava feliz. Talvez pela primeira vez em décadas, eu acordava ansioso para trabalhar. Não porque tinha que trabalhar, mas porque queria. Havia criado algo com minhas próprias mãos, e isso tinha um valor que nenhum contra-cheque poderia representar. Meus filhos começaram a notar a mudança. Bruno me visitou na oficina um dia. Pai, que lugar é esse? Ele perguntou, olhando ao redor com surpresa. É meu negócio, respondi, com um orgulho discreto. Restauro máquinas industriais. Ele ficou em silêncio por um momento, observando. Está bem diferente, pai. Está bem. Estou, filho. Estou bem. A vida tem dessas ironias. Quanto mais eu crescia profissionalmente, menos eu pensava em Mariana. No começo, confesso, parte da minha motivação era provar que ela estava errada. Mostrar que eu não era o fracassado que ela via. Mas com o tempo, isso deixou de importar. Eu estava construindo algo para mim, não contra ela. 3 anos após o divórcio, o negócio havia triplicado. Tínhamos 6 funcionários, 2 armazéns, e uma carteira de clientes que incluía médias empresas. Joaquim, que inicialmente era o sócio majoritário, agora era mais um conselheiro. Sua saúde estava frágil, e ele preferia deixar as operações comigo. Você tem jeito para isso, Roberto, ele dizia, sentado em uma cadeira no escritório improvisado. Eu era só um velho com um monte de ferro velho. Você transformou isso em um negócio de verdade. Foi nessa época que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma empresa de médio porte que fabricava peças para a indústria automobilística. Eles estavam expandindo e precisavam de equipamentos. Não queriam máquinas novas, que eram caras demais. Queriam equipamentos restaurados, confiáveis e com preço justo. Ouvi falar muito bem do trabalho de vocês, disse o gerente de compras. Podem fornecer 10 máquinas em 3 meses. Era o maior pedido que já tínhamos recebido. Significava mais de R$500 mil em faturamento. Também significava um risco enorme. Precisaríamos comprar máquinas, restaurá-las rapidamente, contratar mais gente, alugar outro espaço. Joaquim estava apreensivo. Roberto, isso é grande demais para nós. E se não conseguirmos entregar? Olhei para o velho amigo. Ele havia acreditado em mim quando eu não tinha nada. Agora era minha vez de ter coragem por nós dois. Seu Joaquim, o Senhor me deu uma chance quando ninguém mais daria. Confia em mim mais uma vez? Ele suspirou, sorriu, e acenou com a cabeça. Foram 3 meses intensos. Trabalhei mais horas do que deveria para um homem da minha idade. Contratei 10 pessoas novas. Aluguei um galpão grande. Fiz dívidas pela primeira vez desde que começamos, pegando um empréstimo bancário. Havia noites em que não dormia, preocupado se conseguiríamos entregar tudo no prazo. Mas conseguimos. Todas as 10 máquinas foram entregues no prazo, funcionando perfeitamente. O cliente ficou tão satisfeito que fez um novo pedido, maior ainda, para o semestre seguinte. A partir dali, o negócio explodiu. Em 5 anos, tínhamos nos tornado referência regional na restauração de equipamentos industriais. Não éramos uma multinacional, mas éramos sólidos, respeitados e lucrativos. Comprei a parte de Joaquim quando ele decidiu se aposentar definitivamente, pagando um valor que lhe garantiu uma velhice confortável. Ele chorou no dia em que assinamos o contrato. Você me salvou, Roberto. Eu ia morrer pobre e amargurado. Agora posso viver meus últimos anos com dignidade. Nós nos salvamos, seu Joaquim, respondi. O Senhor acreditou em mim quando eu mais precisei. Aos 60 anos, 7 anos após o divórcio, eu era oficialmente um homem de sucesso. Não era bilionário, longe disso. Mas tinha uma empresa com 50 funcionários, 3 galpões, contratos com grandes empresas. Comprei uma casa boa, não ostentosa, mas confortável. Troquei o carro por um modelo novo. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Meus filhos voltaram à minha vida, agora com admiração genuína.
Bruno começou a trabalhar comigo, aprendendo o negócio. Carla, que havia me tratado com desprezo, pediu desculpas em uma conversa emocionada. Pai, eu fui injusta com você. Mamãe nos influenciou, mas isso não é desculpa. Você sempre foi um bom pai, e eu não soube reconhecer. Perdoei, claro. Guarda-se mágoa para quê? A vida é curta demais. Quanto a Mariana, ouvi notícias dela pelos filhos. Após o divórcio, ela começou a namorar um empresário que conheceu na igreja. Um homem com dinheiro, carro importado, tudo o que ela sempre quis. Casaram-se rapidamente. Segundo Bruno, os primeiros meses foram de felicidade. Mariana finalmente tinha a vida de aparências que sempre desejou. Postava fotos em restaurantes caros, viagens para a praia, roupas de marca. Mas a superfície não demorou a rachar. O tal empresário era controlador e infiel. Gastava dinheiro, mas exigia submissão total. Mariana, que sempre foi altiva, se viu em um casamento onde não tinha voz. 2 anos depois, ela pediu o divórcio novamente. Dessa vez, foi ela quem saiu com pouco, pois o homem tinha um advogado caro e manhãs que eu nunca tive. Não senti alegria com o sofrimento dela. Senti apenas uma tristeza distante, como quem vê alguém que conheceu há muito tempo cometer os mesmos erros. 8 anos após nosso divórcio, recebi uma mensagem inesperada. Era de Mariana. Meu primeiro impulso foi deletar sem ler. Não por raiva, mas porque aquele capítulo da minha vida estava fechado. Mas a curiosidade, ou talvez a nostalgia, me fez abrir. Roberto, sei que não tenho o direito de te procurar depois de tudo. Mas gostaria de conversar contigo, se você permitir. Sem segundas intenções, apenas para conversar. Mariana. Mostrei a mensagem para Bruno. Ele me aconselhou cautela. Pai, não sei se é boa ideia. Você está bem agora. Para que remexer o passado? Ele tinha razão. Mas algo em mim, talvez a curiosidade de entender o que aquela mulher que compartilhou 30 anos da minha vida tinha se tornado, me fez responder. Marcamos em uma cafeteria no centro da cidade, num sábado pela manhã. Cheguei primeiro, escolhi uma mesa ao fundo. Quando a vi entrar, quase não a reconheci. Mariana estava mais magra, o cabelo grisalho que ela sempre tingiu agora aparecia nas raízes. As roupas, antes sempre impecáveis, eram simples. Mas foi a expressão que mais me chocou. Ela parecia cansada. Não fisicamente, mas existencialmente. Roberto, ela disse, sentando-se. Obrigada por vir. Mariana. Houve um silêncio desconfortável. Uma garçonete veio, pedimos café. Você está bem, ela disse. Não era uma pergunta, era uma constatação com um toque de surpresa. Estou. Ouvi falar do seu negócio. Bruno me contou. Que você está bem de vida agora. Não respondi. Não sabia onde ela queria chegar. Roberto, eu. Ela começou e parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Eu vim pedir desculpas. Isso me surpreendeu. Mariana nunca foi de pedir desculpas. Era teimosa, orgulhosa. Eu fui cruel com você. Disse coisas terríveis. Te chamei de fracassado quando você só estava passando por um momento difícil. E o pior, eu abandonei 30 anos de casamento porque você não me dava as coisas materiais que eu achava importantes. Ela limpou uma lágrima discreta. Eu casei de novo achando que ia encontrar felicidade. Encontrei conforto material, mas nenhuma paz. O homem tinha dinheiro, mas não tinha caráter. Ele me tratava como um troféu, não como uma pessoa. Quando percebi o erro, já era tarde. Mariana, eu disse calmamente, não vim aqui para ouvir desculpas. Já passou. Eu sei. Mas preciso dizer. Você foi um bom marido, Roberto. Um bom pai. Um homem trabalhador e honesto. Eu tinha tudo e não soube valorizar porque estava cega pelas coisas erradas. Tomei um gole do café, pensando no que dizer. Mariana, eu te perdoei faz tempo. Não porque você merecia, mas porque eu merecia paz. Carregar raiva é muito pesado. Mas isso não significa que podemos voltar atrás. Eu sei, ela disse rapidamente. Não vim aqui com essa ilusão. Só queria que você soubesse que eu errei. E que, ela hesitou, eu sinto muito.
Conversamos por mais 1 hora. Foi estranho, mas não desagradável. Falamos dos filhos, dos netos que vieram, de como a vida nos levou por caminhos tão diferentes. Não houve drama, não houve acusações. Apenas 2 pessoas que um dia se amaram, agora estranhas, fazendo as pazes com o passado. Quando nos despedimos no estacionamento, ela disse: "Você merecia ter sido feliz, Roberto. E fico feliz que tenha encontrado seu caminho. Você também merece ser feliz, Mariana. Espero que encontre seu caminho ainda." Ela acenou e foi embora. Nunca mais nos falamos depois disso. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de reviravoltas. Passei de gerente de fábrica a desempregado, de casado a divorciado, de biscateiro a empresário. Não sou milionário no sentido que a palavra costuma significar. Não tenho iates nem mansões. Mas tenho uma empresa sólida que emprega famílias, tenho a admiração dos meus filhos, tenho paz de espírito. Aprendi que o valor de um homem não está na conta bancária. Está na integridade. Está em como ele se levanta quando cai. Está em como trata as pessoas quando tem poder e como mantém a dignidade quando não tem nada. Mariana me chamou de fracassado quando eu estava no fundo do poço. Ela não imaginava que aquele homem acabado se tornaria bem-sucedido. Mas a ironia é que o sucesso não veio porque eu provei algo a ela. Veio porque eu provei algo a mim mesmo. Descobri que havia dentro de mim uma força que eu desconhecia. Durante todos aqueles anos trabalhando na fábrica, sendo um funcionário obediente, eu nunca tinha testado meus limites. Nunca tinha arriscado. Vivia em uma zona de conforto que, percebo agora, era também uma prisão. O divórcio, por mais doloroso que tenha sido, me libertou. Me forçou a descobrir quem eu realmente era quando todas as muletas foram tiradas. Sem um emprego fixo, sem a esposa, sem a estrutura familiar, sem a casa própria. Só eu, minhas mãos e minha determinação. E sabe o que descobri? Que eu era capaz. Sempre fui. Só não tinha tido a oportunidade, ou a coragem, de provar isso. Penso em quantos homens da minha geração estão na mesma situação. Trabalharam a vida inteira honestamente, construíram famílias, pagaram contas. E de repente, na meia-idade ou na terceira idade, se veem descartados. Pelo mercado de trabalho que não quer gente velha. Pelas esposas que queriam mais do que eles podiam dar. Pelos filhos que não entendem o valor do trabalho duro e da persistência. A esses homens, eu digo, não é o fim. Pode parecer, mas não é. Dentro de cada um de nós há recursos que nem imaginamos. Há uma vida inteira de experiência, de conhecimento, de habilidades que o mundo moderno subestima mas que continuam valiosas. Eu poderia ter desistido. Naqueles primeiros meses após o divórcio, sozinho naquele apartamento miserável, havia dias em que a tentação era grande. Deitar na cama e simplesmente parar de lutar. Aceitar que Mariana estava certa, que eu era um fracasso, que minha vida tinha acabado aos 53 anos. Mas algo dentro de mim, talvez o orgulho, talvez a teimosia, talvez apenas o instinto de sobrevivência, me manteve em pé. Dia após dia, passo após passo, trabalho após trabalho. E olha aonde isso me trouxe. A empresa hoje fatura milhões por ano. Não sou o único dono, tenho sócios que se juntaram ao longo dos anos, mas minha parte me garante uma vida muito confortável. Posso me aposentar se quiser, mas não quero. Gosto do que faço. Gosto de ver máquinas velhas, esquecidas, enferrujadas, ganharem vida nova. É terapêutico. Tem algo poético nisso, não? Máquinas e pessoas não são tão diferentes. Ambos podem ser descartados quando parecem velhos demais, quebrados demais, sem utilidade. Mas com o trabalho certo, com cuidado, com paciência, ambos podem ter uma segunda vida. Às vezes, melhor que a primeira. Meus netos me perguntam sobre minha história. Como o vovô ficou rico? Eu rio e corrijo, não sou rico, estou bem de vida. E conto a eles, de forma simplificada, sobre a importância de nunca desistir, de trabalhar com honestidade, de transformar limões em limonada. Eles ouvem com aquela atenção polida das crianças, mas sei que um dia, quando forem mais velhos, quando a vida der seus golpes neles também, vão se lembrar. Vão lembrar que o avô já esteve no fundo e conseguiu subir. Bruno hoje administra boa parte das operações da empresa.
Tem jeito para negócios, talvez mais do que eu. Carla se tornou professora, e embora não trabalhe comigo, nos falamos toda semana. Temos uma relação verdadeira agora, sem as máscaras que existiam quando Mariana estava entre nós. Quanto ao amor, não casei de novo. Tive alguns relacionamentos ao longo desses anos, mulheres interessantes e boas. Mas nunca senti vontade de casar novamente. Talvez porque aprendi a gostar da minha própria companhia. Talvez porque tenho medo de repetir erros. Ou talvez porque, nesta altura da vida, valorizo demais minha paz para comprometê-la. Tenho uma rotina que me agrada. Acordo cedo, vou para a oficina, supervisiono os trabalhos, converso com os funcionários. Almoço em casa, comida simples que eu mesmo preparo. À tarde, visito os outros galpões ou cuido da parte administrativa. À noite, leio, assisto algum documentário, ou simplesmente sento na varanda olhando as estrelas. É uma vida simples, mas é minha. Construí ela do zero, literalmente. E há uma satisfação profunda nisso. Às vezes penso em como Mariana deve ver tudo isso. Será que se arrepende? Será que olha para a vida que poderíamos ter tido e sente algo? Não sei, e honestamente, não importa mais. Cada um de nós fez suas escolhas e viveu suas consequências. Ela escolheu as aparências, e as aparências atraíram. Eu escolhi a dignidade, e a dignidade me salvou. Uma das lições mais importantes que aprendi é que o sucesso não é linear. Não é uma linha reta subindo. É uma bagunça de altos e baixos, avanços e retrocessos, vitórias e derrotas. E o que define se alguém é bem-sucedido não é nunca cair. É se levantar sempre que cai. Tive recaídas mesmo após o negócio decolar. Houve um ano em que perdemos um grande cliente para um concorrente. Houve uma crise econômica que reduziu nosso faturamento pela metade. Houve momentos em que pensei que talvez fosse ter que fechar as portas. Mas sempre encontrei uma saída. Às vezes, sendo criativo. Às vezes, trabalhando o dobro. Às vezes, simplesmente sendo teimoso demais para desistir. E cada obstáculo superado me tornava mais forte, mais confiante, mais preparado para o próximo desafio. Hoje, quando jovens empreendedores me procuram pedindo conselhos, eu digo o seguinte: sucesso não é sobre ter um plano perfeito. É sobre ter determinação para continuar quando o plano falha. É sobre adaptar, ajustar, persistir. E mais importante, sucesso não é sobre impressionar os outros. É sobre estar em paz consigo mesmo. Mariana nunca entendeu isso. Para ela, sucesso era ter o que os outros admiravam. O carro novo, a casa grande, as roupas de marca. Era sobre status, sobre olhares de inveja, sobre parecer bem-sucedida. Mas eu aprendi que isso é vazio. É uma corrida sem fim, porque sempre haverá alguém com um carro melhor, uma casa maior, mais dinheiro no banco. Se sua felicidade depende de comparações, você nunca será feliz. A verdadeira felicidade vem de dentro. Vem de saber que você fez o seu melhor. Vem de deitar a cabeça no travesseiro à noite e não ter vergonha do homem que você é. Vem de olhar no espelho e gostar da pessoa que olha de volta. Tenho tudo isso hoje. Não porque sou rico, mas porque sou honesto. Porque construí algo com minhas próprias mãos. Porque tratei bem as pessoas. Porque não desisti quando seria mais fácil desistir. E isso, meus amigos, não tem preço. Recentemente, voltei ao bairro onde morei logo após o divórcio. Aquele apartamento pequeno, úmido, que cheirava a mofo. O prédio ainda está lá, meio decadente, precisando de pintura. Fiquei parado em frente, lembrando de como eu me sentia naqueles dias. Sozinho, rejeitado, humilhado. Mas também lembrei da faísca de determinação que nunca se apagou completamente. Da decisão de não me render à narrativa de que eu era um fracasso. Da primeira vez que colei um panfleto no poste oferecendo meus serviços. Foi ali que tudo começou. Naquele bairro simples, com aqueles trabalhos humildes, com aquelas pessoas que acreditaram em mim antes de eu ter qualquer credencial. Entrei em uma padaria que eu costumava frequentar. O dono ainda era o mesmo, o seu Carlos, agora mais velho e curvado. Roberto! Ele exclamou ao me ver. Faz tempo. Como vai? Vou bem, seu Carlos. E o senhor? Ah, levando. Os ossos já não são os mesmos, mas a padaria continua aí.
Conversamos por alguns minutos. Ele lembrou de quando eu coloquei um panfleto no mural da padaria, oferecendo serviços de consertos. Você estava meio desesperado naquela época, não estava? Ele disse, sem malícia, apenas constatando um fato. Estava, admiti. Mas foi o melhor desespero da minha vida. Me forçou a lutar. A vida é engraçada assim. Às vezes precisa nos derrubar para a gente aprender a se levantar direito. Saí da padaria com um pão quente, igual aos que comprava quando morava ali. Sentei em uma praça próxima e comi devagar, saboreando não só o pão, mas as memórias. As amargas e as doces. É importante voltar às origens de vez em quando. Lembrar de onde viemos. Para não nos perdermos na arrogância do sucesso. Para manter os pés no chão. Para não nos tornarmos aquilo que um dia criticamos. Há cerca de um ano, algo inusitado aconteceu. Estava em uma feira de equipamentos industriais, representando minha empresa, quando alguém me chamou. Roberto Silva. Virei-me e vi um homem de terno, na casa dos 60, que me olhava com surpresa. Sim, sou eu. Não sei se você se lembra de mim. Gilberto Ramos. Trabalhamos juntos na fábrica de autopeças. Eu era supervisor do setor de prensas. Levou alguns segundos, mas reconheci. Gilberto tinha sido um dos poucos que me tratou bem quando fui demitido. Não ficou fazendo aquele silêncio constrangedor que os outros fizeram, como se desemprego fosse contagioso. Gilberto. Claro que lembro. Como você está? Bem. Aposentado já. Mas o que é isso? Ele apontou para o estande da minha empresa, com banners mostrando nossos serviços. Essa empresa é sua? Compro, restauro e vendo equipamentos industriais. Ele ficou visivelmente impressionado. Roberto, isso é fantástico. Quando você saiu da fábrica, eu fiquei preocupado. Você parecia perdido. Eu estava, admiti, muito perdido. Conversamos por quase uma hora. Contei-lhe, resumidamente, minha jornada. O divórcio, os bicos, o encontro com Joaquim, a construção do negócio. Ele ouvia fascinado. Sabe, Roberto, eu tenho que confessar uma coisa. Quando você foi demitido, alguns de nós comentamos entre nós. Eu disse para os outros, coitado do Roberto, na idade dele, vai ser difícil recomeçar. Eu estava errado. Você não só recomeçou, você prosperar mais do que qualquer um de nós que ficou lá. Não é uma competição, Gilberto. Eu sei. Mas é inspirador. Eu me aposentei da fábrica depois de 40 anos lá. Ganhei meu relógio de ouro, meu certificado, minha festa. Mas sabe o que percebi? Que passei 40 anos construindo o sonho de outra pessoa. Você foi forçado a construir o seu próprio sonho, e conseguiu. Suas palavras me tocaram. Porque era verdade. Por mais doloroso que tenha sido, a demissão me libertou de uma jaula que eu nem sabia que estava preso. Nunca é tarde, Gilberto, disse a ele. Se você tem algo que sempre quis fazer, faça. Ele sorriu tristemente. Eu queria ter aprendido a tocar violão. Parece bobo, mas sempre quis. Então aprenda. Tem 60 e poucos anos. Pode viver mais 20, 30 anos se Deus quiser. Vai passar esses anos desejando ou fazendo. Não sei se Gilberto seguiu meu conselho. Trocamos telefones, mas nunca mais conversamos. Espero que tenha comprado aquele violão. Esse encontro me fez refletir sobre quantas pessoas vivem vidas de se ao menos. Se ao menos eu tivesse tentado. Se ao menos eu tivesse arriscado. Se ao menos eu não tivesse tido medo. Eu poderia ter sido uma dessas pessoas. Poderia ter passado o resto da vida lamentando a demissão, o divórcio, as oportunidades perdidas. Poderia ter me tornado amargo, ressentido, preso no passado. Mas escolhi diferente. Escolhi tentar. E na tentativa, mesmo quando falhei, aprendi. Cresci. Me tornei alguém que nem imaginava que poderia ser. Essa talvez seja a maior riqueza que ganhei. Não o dinheiro na conta bancária, mas a riqueza interior de saber que sou capaz. Que posso enfrentar adversidades. Que posso cair 7 vezes e levantar 8. E essa riqueza, diferente do dinheiro, ninguém pode tirar de mim. Nem um empregador, nem um cônjuge, nem o mercado financeiro,
nem a idade avançada. Ela é minha para sempre. Recentemente, dei uma palestra em uma universidade. Fui convidado para falar sobre empreendedorismo na terceira idade. Confesso que fiquei nervoso. Nunca fui bom em falar em público, mas achei que tinha uma história que valia a pena compartilhar. A plateia era mista. Havia jovens estudantes, mas também muitas pessoas da minha geração, que haviam voltado a estudar ou estavam buscando uma mudança de carreira. Contei minha história. Não omiti os detalhes difíceis. Falei sobre a demissão, sobre o divórcio, sobre me sentir um fracasso. Falei sobre os primeiros trabalhos humildes, sobre as noites de dúvida, sobre os riscos que tomei. Quando terminei, houve um silêncio. Por um momento, pensei que havia falado demais, sido detalhista demais. Mas então começaram os aplausos. E vi, na primeira fila, uma senhora de cabelos brancos limpando lágrimas. Na sessão de perguntas, ela levantou a mão. Senhor Roberto, obrigada por compartilhar sua história. Eu tenho 58 anos. Fui demitida há 6 meses. Meu marido me deixou há 2 anos. Eu estava começando a achar que minha vida tinha acabado, que não havia mais nada para mim. Mas ouvindo o Senhor, talvez ainda haja esperança. Eu desci do palco e fui até ela. Senhora, sua vida não acabou. Ela está apenas começando um novo capítulo. Vai ser difícil? Sim. Vai doer às vezes? Com certeza. Mas se este velho teimoso conseguiu, você também consegue. Ela sorriu entre lágrimas e me abraçou. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar comigo. Homens e mulheres de todas as idades, cada um com sua história de luta, de rejeição, de recomeço. Percebi que minha história não era única. Era universal. Todos nós, em algum momento, caímos. A diferença está em quem se levanta. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha. De propósito. Percebi que talvez minha jornada não tenha sido apenas sobre mim. Talvez tenha sido também sobre inspirar outros. Sobre mostrar que é possível. Comecei a fazer mais palestras. Em associações comerciais, em grupos de apoio a desempregados, em centros comunitários. Não cobro nada. É minha forma de retribuir. Porque eu tive sorte, em muitos aspectos. Tive saúde. Tive habilidades que eram valorizadas. Tive Joaquim, que acreditou em mim. Tive oportunidades, mesmo que tenha sido eu que as criou. Mas também tive determinação. Tive resiliência. Tive a recusa de aceitar o rótulo de fracassado que tentaram colar em mim. E isso qualquer um pode ter. Não depende de sorte. Depende de escolha. Mariana me chamou de fracassado porque eu não tinha dinheiro. Porque eu fazia bicos. Porque não lhe dava o status que ela queria. Mas fracasso e sucesso são relativos. Dependem de como você define essas palavras. Para ela, sucesso era aparência. Para mim, hoje, sucesso é paz. É acordar sem medo. É olhar no espelho com respeito por mim mesmo. É ter construído algo duradouro, algo que vai continuar mesmo depois que eu me for. E por essa definição, eu já era bem-sucedido mesmo quando estava fazendo bicos. Porque tinha dignidade. Porque não desisti. Porque mantive meu caráter intacto mesmo quando o mundo estava desmoronando ao meu redor. O dinheiro que veio depois foi consequência. Foi o resultado de trabalho duro, de decisões certas, de um pouco de sorte. Mas não é o que me define. Há algumas semanas, estava organizando uns documentos velhos quando encontrei uma foto do meu casamento com Mariana. Éramos tão jovens. Eu com 21 anos, ela com 19. Olhando para aquele rapaz na foto, com seu terno alugado e sorriso esperançoso, sinto uma ternura. Ele não sabia do que estava por vir. As décadas de trabalho duro, os filhos, as alegrias, as decepções, a traição final. Se eu pudesse falar com aquele rapaz, o que diria? Correria? Evitaria aquele casamento? Não. Porque tudo me trouxe até aqui. Cada experiência, cada dor, cada vitória, moldou o homem que sou hoje. E eu gosto desse homem. Levou 68 anos, mas finalmente gosto de quem vejo no espelho. Mariana foi fundamental na minha jornada, mesmo que de forma negativa. Foi ela quem, ao me rejeitar, me forçou a descobrir minha própria força.
Foi ela quem, ao me chamar de fracassado, acendeu em mim a determinação de provar, primeiro para mim mesmo, que eu tinha valor. Em um sentido estranho, devo a ela. Não pelos anos de casamento, mas pelo divórcio. Por me libertar de uma vida que, percebo agora, não era realmente minha. Era uma vida que eu vivia para agradar outros. Para ser o que esperavam que eu fosse. Hoje, vivo para mim. Não de forma egoísta, mas de forma autêntica. Faço o que acredito ser certo. Trato as pessoas como merecem ser tratadas. Trabalho porque gosto, não porque preciso provar algo. E há uma leveza nisso. Uma liberdade que nunca senti antes. Minha empresa vai bem. Bruno está assumindo mais responsabilidades, preparando-se para um dia tocar tudo sozinho. Eu, aos poucos, me afasto das operações diárias. Não para me aposentar completamente, mas para dedicar tempo a outras coisas. Comecei a escrever. Nada de publicar, apenas para mim. Memórias, reflexões, lições aprendidas. Talvez um dia meus netos queiram ler. Talvez não. De qualquer forma, o processo de escrever é terapêutico. Também voltei a fazer trabalhos manuais sem compromisso. Conserto coisas para vizinhos, sem cobrar. É um retorno às origens, em certo sentido. Aqueles primeiros dias quando eu consertava ventiladores e portões por qualquer trocado. Mas agora faço por prazer, não por necessidade. E isso faz toda a diferença. A vida é engraçada. Dá voltas que não imaginamos. Aos 50 anos, eu tinha certeza de como seria o resto da minha vida. Trabalharia até me aposentar, viveria com Mariana em nossa casa, veria os netos crescerem, morreria em minha cama rodeado de família. Nada disso aconteceu como planejado. E ainda assim, estou feliz. Mais feliz, ouso dizer, do que seria se tudo tivesse saído como esperava. Porque a adversidade me transformou. Me tornou mais forte, mais sábio, mais compassivo. Me ensinou coisas que nunca teria aprendido em uma vida fácil. Então, para aqueles que estão lendo ou ouvindo esta história, seja lá qual for sua idade, sua situação, seus desafios, deixo estes pensamentos finais. Primeiro, você não é definido pelo que outros pensam de você. Mariana me chamou de fracassado. Meus filhos duvidaram de mim. O mercado de trabalho me rejeitou. Mas nada disso era verdade sobre quem eu era. A verdade estava dentro de mim, esperando ser descoberta. Segundo, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 53 anos quando minha vida desmoronou. Uma idade em que muitos diriam que é tarde para mudanças drásticas. Mas construí uma nova vida, uma vida melhor. Se eu pude aos 53, você pode na idade que tiver. Terceiro, as maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas de tragédias. Meu divórcio pareceu o fim do mundo. Mas foi o começo de uma nova vida. Aquilo que parece destruição pode ser, na verdade, libertação. Quarto, sucesso real não é sobre impressionar outros. É sobre estar em paz consigo mesmo. É sobre ter integridade. É sobre fazer o melhor que pode com o que tem. Tudo o resto é ilusão. Quinto, você é mais forte do que imagina. Dentro de cada um de nós há reservas de coragem, criatividade e determinação que só descobrimos quando somos testados. Não tenha medo do teste. Ele revela quem você realmente é. E finalmente, o amor próprio é a base de tudo. Por anos, busquei validação externa. Da minha esposa, dos meus filhos, dos meus empregadores. Mas a única validação que realmente importa é a que damos a nós mesmos. Quando aprendi a me respeitar, a me valorizar, tudo mais se encaixou. Hoje, quando olho para trás, não vejo um homem que foi deixado por ser fracassado. Vejo um homem que foi libertado para descobrir seu verdadeiro potencial. Vejo uma jornada difícil mas necessária. Vejo crescimento, transformação, redenção. Mariana não imaginou que eu ficaria milionário. Eu também não imaginei. Mas mais importante, nenhum de nós imaginou que eu ficaria feliz. E essa é a verdadeira fortuna que conquistei. O dinheiro pode ir, a saúde pode falhar, mas o que construí dentro de mim, o homem que me tornei, isso permanece. Essa é minha verdadeira riqueza. E se este velho de 68 anos pode dar um último conselho, não espere a vida forçá-lo a mudar. Não espere o divórcio, a demissão, a tragédia.
Comece hoje. Seja quem você realmente quer ser. Construa a vida que deseja. Porque no final, não seremos lembrados pelo carro que dirigimos ou pela casa em que moramos. Seremos lembrados pelo tipo de pessoa que fomos. Pelo como tratamos os outros. Pelo legado de caráter que deixamos. E esse legado não precisa de uma conta bancária gorda. Precisa apenas de um coração determinado e uma alma íntegra. Essa é minha história. A história de um homem comum que enfrentou circunstâncias extraordinárias e saiu do outro lado transformado. Não melhor que ninguém, mas melhor do que era. E se eu pude, você também pode. Fim.